Bom, se vocês olharem bem fundo aqui nos meus olhos, já dá pra ver lacrimejando. Esse filme já inspira lágrimas. Não, mentira, eu só tava bocejando aqui. A gente vai falar do nosso representante aí no Brasil a uma categoria aí de filme de língua estrangeira no Oscar. Duas irmãs de temperamentos opostos vivem no Rio de Janeiro de 1940. Eurídice, talentosa, mas introvertida, se divide entre os esforços de musicista e de esposa em um casamento sem amor. Guida já decide fugir de casa com o namorado. Baseado no livro de Marta Batalha, eis aqui um melodrama tropical. Como o Nathan disse lá no início do vídeo, preparem os lencinhos que provavelmente, se você é uma pessoa um pouco emotiva, que chora com filmes... Chorou? Não chorei. Olha só, então eu sou emotivo desse canal aqui. Eu não chorei, eu tenho esse problema, entre aspas, de expressar essas lágrimas aqui. Mas vamos falar do filme aqui. Vamos falar do filme. O filme vem se vendendo como um melodrama tropical. E não de é à toa. fato, esse filme é um puta melodrama. Ele é uma homenagem... Puta melodrama bom. Exatamente, é um melodrama bom. Porque a gente já tem, historicamente, a gente costuma falar que melodrama é ruim, tem né? aquele... O pessoal tem um pouco de preconceito com melodrama, aquele principalmente... hiperemotivo. Que Que acontece aqui, mas eu acho que ele sabe lidar muito bem com essas estruturas vendo? e desconstruir. É aquela história de a gente falar que tudo pode ser feito nessa vida, minha gente. Só fazer bem feito que dá certo. Bom, o que eu vou dizer a seguir, não me levem a mal, eu não vejo isso como um ponto negativo e sim como um ponto bastante positivo. É que eu vejo que o filme ele flerta um pouco com um tom mais novelesco, um pouco mais televisivo. Eu acho que ele faz uma homenagem à dramaturgia brasileira, mas é uma homenagem muito boa, muito bonita. Me remeteu um pouco aí até uma questão de Central do Brasil, não sei se é por conta da Fernanda Montenegro, mas também era um filme bastante melodramático e muito bem realizado. Cara, assim, eu não concordo muito com você, porque, ok, se a gente for ver do ponto de vista de interpretação, a gente consegue reconhecer nesse aspecto que eu tô dizendo. Mas se a gente for ver as experimentações estéticas que ele faz, e principalmente a montagem, que pra mim, acho que é o grande ponto do filme pra mim, eu vejo, assim, distinções radicais, porque a novela você tem aquela montagem linear, né? As ações, elas acontecem, mudam de espaço, mas elas acontecem no tempo muito óbvio. Mas o que você vê é que a montagem desse filme, ela cria sentido através da contraposição de diferentes momentos temporais, de diferentes relações, não simplesmente uma sucessão de fatos, como que é o que acontece nas novelas. Não, eu concordo com você com relação à montagem, a estrutura é muito mais complexo, tem muito mais experimentações do que as novelas. Hoje em dia eu não assisto novela, eu não sei como elas estão sendo estruturadas hoje, como esses personagens são interpretados, mas me lembrou aí quando eu era mais novo e assisti uma novela ou outra ali, me remeteu, mas enfim, a interpretação desses personagens, a forma como eles atuam, a forma como eles interagem, a carga dramática. Vou ter que questionar mais uma vez essa questão, porque assim, eu concordo em partes, eu até entendo o que você quer dizer, mas acho que assim, a interpretação na televisão, na teledramaturgia, está muito vinculada também em como a gente filma essa interpretação, que tem aquela coisa clássica que a gente fala de plano e contraplano. Sim. O que acontece? Às vezes você até dá uma carga dramática para seu personagem, mas a decupagem meio que sabota essa sensação, porque você tá lá naquele ápice e aí você corta para outro personagem. Nesse filme não, você fica com o personagem junto na intimidade dele. Então por isso que pra mim, apesar da interpretação até ter um sentido, a gente tá falando de uma linguagem audiovisual, então o enquadramento também diz muito sobre a interpretação desses personagens. Mas aí a gente também, na história do Brasil, um ali, em algum momento, se encontrou com o outro. Eu acho que um ajudou o outro também a desenvolver suas linguagens. Então por isso que eu digo que quando esse filme ele tem dessa coisa televisiva, não de maneira pejorativa, mas na qualidade, na forma como ele pode trazer pontos positivos. Então eu acho que a história do Brasil ela não pode ser dividida entre as novelas e o cinema. É claro que são linguagens diferentes, mas em algum momento um ajudou o outro. Não, sem dúvida, mas assim, o que eu tô dizendo não é o fato de que esse filme tá fazendo melhor do que todas essas novelas que não estão. Eu acho que são, de fato, linguagens diferentes, cada um tem a sua excelência. E eu não sou o maior conhecedor. Eu também não. Mas o que chega até mim, eu acho que a dramaturgia que mais me cativa é justamente aquela que dá mais espaço de respiro, que dá mais ritmo pro personagem, pro ator, do que de fato, simplesmente uma sucessão de fatos um atrás do outro. Mas enfim, eu queria falar sobre o filme aqui. E na verdade um outro filme que lembrou muito mais até do que o Central do Brasil foram os filmes do Almodóvar, especialmente o Tudo Sobre Minha Mãe, porque são dois filmes que lidam com melodrama de uma forma muito potente e sempre tem aquelas personagens mulheres sozinhas no mundo, a solidão da mulher no mundo, que sofrem por conta disso, que de alguma forma ou de outra até estabelecem certas conexões, certas amizades, uma sororidade ali que você consegue construir, edificar uma força feminina, mas ao mesmo tempo, por conta desse mundo cruel que revolve elas, coloca o tempo inteiro elas como
antagonistas. Então, eu acho que é muito forte isso nesse filme aqui, e era muito forte lá. E até mesmo as cores, aqui a gente fala dessa questão tropical, apesar das cores do Almodóvar serem muito mais potentes, eu acho que esse filme me lembrou muito o Tudo Sobre Minha Mãe, por conta de lidar com todos esses mecanismos, mais até do que a novela, por exemplo. Mas o que difere o Karim do Almodóvar são as escolhas estéticas ali. O Karim já tem ali uma estética já dele, que ele utiliza nos filmes. E A Vida Invisível me lembrou bastante Madame Satã, que também é um filme que se passa no Rio de Janeiro e é um filme de época. Né, que ele passa ali na boemia, tem essa coisa de boate, tem uns tons ali meio neon, avermelhados, que contrastam também com cores frias, mais escuras, que ajuda a dar mais dramaticidade para a história. Até mesmo se a gente pegar o Céu de Sueli, dá pra gente fazer aí comparações com a cor, né? Por mais que o Céu de Sueli se passe numa realidade totalmente diferente, que é diferente dessa vida cosmopolita do Rio de Janeiro, essa vida agitada, se passa num lugar mais no sertão, com cores bastante alaranjadas, mas você ainda consegue ver essas cores mais contrastantes, mais fortes, às vezes com tons mais avermelhados ou planos um pouco mais escuros. Eu acho que isso ali, se você assistir esses filmes, você consegue aí ver uma relação estética entre eles. Até se você for tentar criar suposições do que isso pode inferir aos personagens, né? Você vê que essas personagens femininas aí, tanto a Guida quanto a Eurídice, toda vez que elas estão dentro da casa daquele pai, é tudo muito escuro, como se eles estivessem querendo esconder, proteger ou, de certa forma, até prender elas naquela realidade. Quando ela tem cenas externas, você tem aquela hiperexposição da luz, é aquele machismo que tá o tempo inteiro jogando holofotes na cara delas, meio que culpando, apontando o dedo para elas. Então, você vê que nem dentro nem fora de casa elas têm uma paz na vida delas. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar, voltando a essa questão do melodrama, voltando a essa questão da montagem, é que muitas vezes a gente critica melodramas pelo fato dos personagens externalizarem demais o que eles estão sentindo. Então eles vão falar o seguinte: estou me sentindo assim, você precisa me ajudar porque você fez tal coisa. O que acontece? Nesse filme, essas situações não acontecem. Ele conta tudo isso através da montagem. Então tem, por exemplo, um momento ali no meio do filme que eu acho que resume muito bem tudo que essas personagens não viveram, porque toda vez que esse filme ele dá um salto temporal, a gente vai para um outro momento e vê tudo que nesse meio tempo elas não conseguiram viver por conta do machismo, por conta dos laços que elas estabeleceram, pelas prisões que elas se submeteram. E aí lá no meio do filme, quando a Guida, né, ela foge com o namorado, pela contraposição de cenas, ou seja, né, a montagem, você consegue entender o sentimento dessa irmã que ficou. Então, ao mesmo tempo em que ela sente uma saudade muito grande, então a primeira reação que ela vai fazer não é ficar brava com a irmã, ela vai lá, sente o cheiro do perfume que tinha no travesseiro, no primeiro corte. No segundo corte, ela está sentada, prostada ali no vaso sanitário, como se subentendesse que o fato dela ter fugido obrigou a irmã a se casar. E é justamente a relação que ela tem o tempo inteiro com essa irmã. Ao mesmo tempo que ela tem uma saudade muito grande, ela fica se perguntando: por que será que ela me abandonou? Por que será que ela me deixou nessa situação? E simplesmente pela contraposição de duas imagens. Em nenhum momento ela fala isso. E é legal que essas personagens elas são totalmente distintas, né? Enquanto uma é mais introspectiva. A construção da personagem dela é feita aos poucos, né? A forma como ela vai se pondo, né? A forma como ela vai impondo o que ela quer, vai fazendo aos poucos. Chega um momento em que ela se explode, em que ela chega no momento de catarse, enquanto a irmã dela faz o movimento oposto. Ela começa o filme muito expansiva e a vida vai fazendo com que ela tenha frustrações, vai sucumbindo. Eu acho que um outro contraste também que é muito forte é o estético, né? Você estava comentando desses momentos mais neon do Madame Satã e outros mais sóbrios, talvez, do Céu de Sueli. E eu acho que os dois estão encampados aqui nas figuras das duas irmãs. Eu acho que as partes de neon, elas são mais restritas a Guida. Então, Sim. Tanto é que, por exemplo, o baile que ela tem lá com o Grego no começo, aquele delírio, que tem até uma cena de câmera lenta, mostra que, de certa forma, o amor dela é muito intenso, mas também muito irreal. Enquanto, do outro lado, você tem uma cena de sexo ali, logo depois da Eurídice se casar, que é muito crua, é muito dolorida, né? Porque, na verdade, é um estupro marital que acontece ali. E você vê que a realidade da vida dela, o amor, entre aspas, né, que ela tem é muito mais real, é muito mais cru do que os delírios que a irmã teria. Então você vê que tanto esteticamente, tematicamente, o contraste da vida das duas é bastante forte. E o mais engraçado é que você vê que elas invejam a vida da outra sem saber que a outra tem uma vida péssima, mesmo que seja pelo exato contrário, porque nessa sociedade que oprime as mulheres, independentemente de como você seja, você vai acabar sofrendo. Porque essas mulheres elas são oprimidas, sejam elas que moram no subúrbio ou de classe média, né? Porque elas têm classes sociais totalmente diferentes, mas nenhuma das duas consegue, de certa forma, serem donas totalmente de suas vidas. Bom, já aproveitando que eu estava falando sobre sexo, eu queria já levantar a bola aqui para a questão da nudez, que eu acho que é uma outra coisa fabulosamente realizada aqui nesse filme,
Porque eu acho que já é um primeiro choque a gente tá lidando aí com uma família super tradicional dos anos 50 e você vê o nu dessas personagens de forma bastante expressa, bastante frontal. Mas o que eu acho que é mais interessante é que a gente lida com esse nu não de uma forma glamourizada, sexualizada, porque mesmo quando a gente tem uma cena ali que é mais cômica, que tem um riso ali quando aparece um nu frontal masculino, é um riso nervoso, não é um riso complacente com aquilo aí que tá acontecendo. Mas principalmente com as personagens femininas, todos os nus são em situações que elas estão muito fragilizadas. Então, seja quando ela está amamentando um filho que não é nem dela, seja quando a gente está cuidando de uma mãe que está passando por câncer, seja quando, por exemplo, a gente tem os sexos, que são muitos momentos de estupro. Então, considerando que esse mundo, especialmente para as mulheres, pressiona para que elas tenham um corpo perfeito, mostrar essa vulnerabilidade, mostrar esses corpos deploráveis, é mais uma forma de opressão com essa mulher. Que é engraçado, né? Porque talvez num filme como Aquarius, ela vá para uma chave um pouco diferente, de afirmação, de naturalização desse corpo que muitas vezes foi pressionado a ser perfeito, né? Especialmente no caso da Sônia Braga, que era um sex symbol dos anos 70. E ainda continua, que ela é linda. Exatamente. E aí a gente vê ela numa outra chave, de uma forma naturalizada. Então acho que é interessante como esse cinema brasileiro recente, ele tá, enfim, criando sentidos, propostas, discussões diferentes dessa nudez, entre aspas, não perfeita, né? Exatamente, porque são corpos reais, é assim que a gente é na vida real, não é mesmo? Bom, eu tenho que admitir, quando eu assisti o filme, eu vi a primeira vez ali as cenas de sexo me incomodaram um pouco, porque eu achei elas um pouco violentas. Mas depois, quando eu saí do filme, comecei a pensar sobre, eu acho que elas fizeram muito sentido, porque de fato são cenas de estupro, mas eu acho que elas dialogam muito bem ali com a história que o filme conta, porque ele se passa nos anos 50, se passa em uma sociedade em que a mulher era obrigada a casar, obrigada a passar por certos ritos, que muitas vezes ela não desejava. Era né? como se fosse um estupro aceitável. É um estupro aceitável pela sociedade, né? De fato, você vê claramente que ela não estava preparada para aquela situação. Ainda hoje Exatamente. Você vê ali que não há nada, não há nenhum resquício de prazer naquela cena, né? Há muito desconforto e ela é totalmente desajeitada. E um outro ponto que eu acho bastante interessante no filme também é que ele consegue trazer umas pitadas aí de comédia e logo em seguida ele consegue voltar para esse drama mais carregado que a gente já havia citado aqui no vídeo. E tem duas personagens que são muito importantes para fazer com que isso aconteça. Que não à toa são mulheres. Que não à toa são mulheres e traz essa questão da sororidade. São mulheres que são um ponto de leveza aí na vida dessas personagens que é tão dura, né? Tanto da Guida quanto da Eurídice. A primeira delas é a Filomena, interpretada pela Bárbara Santos. Ela consegue aí trazer comentários muito pontuais, muito incríveis e que faz com que não tem como você não rir com os comentários dela. Assim. Tem a Zélia também, que é interpretada pela Maria Manuela, que também serve meio e são comentários muito incríveis. O mais engraçado é que assim, mesmo elas, apesar de estabelecerem essa sororidade com essas personagens principais, elas também estão imersas nesse mundo machista. Exatamente. Também sofrem a pressão e certas convenções sociais que todas elas ali estão imersas. E tem uma cena que a Zélia reproduz essa opressão, mesmo que talvez ela nem quisesse, mas que diz muito sobre o fardo de todas essas mulheres desse filme. Então, é justamente uma cena que vai ter um spoiler, então caso vocês queiram continuar aqui no vídeo, pulem pro tempo indicado. É um momento que a Eurídice revela que tá grávida pra ela, e a primeira reação é falar que ela tá super feliz e tudo mais, e que o pai vai ficar muito contente. Aí ela fala, não, mas a mãe também vai ficar muito contente. Aí ela dá um parecer que ela gostaria de realizar um aborto. Fala assim, não, mas isso aí é contra Deus. Não, mas isso aí é crime. E em nenhum momento ela pergunta como a Eurídice está se sentindo com relação a tudo isso. Em nenhum momento ela é a protagonista disso tudo. Ela tem que, em primeiro lugar, servir ao pai, ao patriarca, ao homem. Então você vê que o tempo inteiro essa mãe também é como se fosse uma sombra do pai. Ela se antagoniza às filhas, ela não estabelece uma conexão ali, não ajuda elas, porque ela tá à sombra desse pai. A Eurídice também lá no final do filme, ela só vai descobrir a verdade quando o marido falece, ela pode mexer nos artigos que eram do cara. Então assim, o tempo inteiro a gente tá condicionado a esse peso do machismo que antagoniza as personagens. Mas tem uma coisa interessante, que quando a Guida ela está grávida, ela tem um filho, e ela volta pra casa, ela decide deixar a criança. Em nenhum momento há um julgamento moral por ela ter feito isso. Enfim, só pra finalizar, eu acho que assim, apesar de você ver essa sororidade que em algum momento acaba sendo sobrepujada pela opressão que o machismo continua imperando, eu acho que é muito louco como cada uma delas vai buscar por vias diferentes uma certa sobrevivência nessa sociedade, né? Não diria nem vivência. Elas têm pequenas felicidades que talvez quando elas estejam nesse pequeno mundo delas, elas consigam se sentir plenas nisso tudo. E aí, por exemplo, eu acho que talvez pra a Guida seja até mais forte essa questão da sororidade, porque estabelece ali uma comunidade que tem uma mãe central que cuida de todas as crianças, baseada nessa relação das duas personagens femininas. Mas a Eurídice, de uma forma até meio que contrariada por tudo que ela estava passando com o marido, ela tem uma coisa de amor próprio com relação lá com o piano. Você vê que nessa sociedade que as mulheres são oprimidas o tempo inteiro,
alguns dos pequenos respiros, das pequenas fortalezas que elas podem estabelecer, ou são com outras mulheres, ou mesmo encontrando a paz dentro dela mesma. Isso tudo também embelezam e fazem com que o final catártico do filme ali seja muito poderoso. Esse final catártico se dá pela presença da Fernanda Montenegro. Ela não tem tanto tempo de tela assim, mas a presença dela no filme é crucial. Eu acho que essa cena ela acaba sendo emocionante, tanto pela relevância que ela tem ali na história, mas também uma homenagem à própria carreira que ela construiu brilhantemente. Eu digo com toda a certeza do mundo, assim, eu digo com toda a segurança, pra mim a Fernanda Montenegro é uma das melhores atrizes que existem hoje no mundo. A parte que ela atua é extremamente delicada, é profunda, me arrepia só de falar, assim, porque de fato é muito tocante. Então quando a gente disse lá no começo do vídeo que é um filme pra você preparar os lencinhos que você vai chorar, a gente diz isso porque, de fato, emociona. No caso, os seus lencinhos, né? Porque o Eder, você já sabe que não teve lencinho. Não, sim. Mas a última pergunta que eu queria fazer aqui, antes da gente encerrar esse vídeo gigante, é: Bacurau ou Vida Invisível? Ah, foi muito importante você tocar nisso, porque, pelo amor de Deus, primeiro de tudo, parem de comparar um filme com outro, porque quando eu saí da sessão da Vida Invisível, a gente... Ai, mas porque Bacurau e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, os dois filmes são maravilhosos. Eu tenho uma conexão um pouco maior com Bacurau. Se eu fosse caracterizar por estrelas, vamos lá, aquela notinha de estrelas, eu daria 4 estrelas para Vida Invisível e daria 4,5 estrelas para Bacurau. Mas eu acho que são dois filmes maravilhosos, são dois filmes que representam gêneros diferentes do cinema brasileiro, mas ainda assim representam a pluralidade do nosso cinema. Então, assim, são dois filmes pra gente aplaudir de pé, são dois filmes pra gente cultuar bastante e comemorar bastante, porque eles tiveram seus feitos na história do cinema e ninguém vai tirar isso deles, independente se A Vida Invisível foi pro Oscar ou se Bacurau foi pro Oscar. Então acho que os dois têm suas relevâncias e eu gosto muito dos dois. Eu fiz uma pergunta ingênua aqui, mas o cara já respondeu muitíssimo bem, não tenho nem mais o que dizer. Mas esperamos aí, porque tem boas chances mesmo, aí até do ponto de vista estratégico, a questão da Amazon, a questão da Sony, a questão da RT Features. Enfim, esperamos o melhor. Mas aí a última coisa que eu queria dizer de fato agora para encerrar o vídeo já falamos aí do formulário, né? Ajudem a gente, depois a gente falar super coisas emocionantes aqui, ajudem a gente aí com o formulário, que a gente está querendo propor coisas novas aí pro canal e vocês fazem parte disso, então, por favor, contribuam, respondam o que vocês acham que é mais interessante e sinceramente, e digam aí embaixo, por favor, o que vocês acharam de Vida Invisível, se vocês concordam, se as cenas de estupro foram ou não foram assim, se a representação das mulheres é interessante, se a estética parece com novela ou não é. A gente discutiu muitos temas aqui, Bacurau, Vida Invisível, e é isso aí, meus queridos. Não, essa de Bacurau, Vida Invisível, gente, pode vamos esquecer essa, vamos esquecer se quiserem. Com respeito, tudo é válido. E vai pro Oscar esse filme, eu tenho quase certeza. Com certeza. Esse eu tô bem esperançoso que vai pro Oscar. E viva o cinema brasileiro, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!